Muito boa noite a todos. Aqui estamos reunidos mais uma vez com a reunião de estudo do NEP Gesiel. Hoje, dia 16 de março de 2021, continuamos no capítulo 10 de Mateus, hoje ainda com o versículo 8. Então, é Mateus, capítulo 10, versículo 8. E para iniciar os nossos trabalhos, nós vamos pedir para o nosso amigo Walter para fazer a prece inicial para a gente, por favor. Então, nós vamos procurando nos tranquilizar, acalmando os nossos pensamentos, os nossos corações, trazendo o nosso pensamento para uma conexão entre todos nós e juntos nos conectando com o plano espiritual, com os coordenadores espirituais deste estudo, com Gesiel, pedindo proteção, dizendo a eles da nossa alegria de aqui estarmos juntos reunidos para a continuidade desses estudos, que cada um de nós possa receber a inspiração necessária para, durante o estudo, trazer contribuições, externar seu conhecimento, seus sentimentos em relação ao tema proposto. E com Gesiel, nós vamos nos dirigindo ao Mestre Jesus, dizendo a Ele da nossa certeza de estar Ele no meio de todos nós esta noite, nos abençoando, nos protegendo, nos iluminando com o seu amor, com a sua paz, com a sua misericórdia, principalmente nestes tempos tão difíceis pelos quais todos nós estamos passando. Mas também dizendo a Ele da nossa esperança e da nossa fé em tudo aquilo que Ele nos trouxe, em todos os ensinamentos que semanalmente estamos aprendendo, dizendo a Ele da nossa confiança de seguirmos adiante, tendo sempre o seu olhar compassivo, o seu olhar amoroso, percebendo a sua mão estendida sobre cada um de nós, para que encontremos força, discernimento, equilíbrio, para seguirmos adiante, nos aperfeiçoando, progredindo, melhorando a cada dia, melhorando não só o nosso interior, mas tornando melhor o nosso entorno e a vida de todos aqueles com quem convivemos e que nos cercam no dia a dia. E com Ele, elevamos o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo por mais um dia, agradecendo pela nossa existência e pedindo proteção, Pai, para este planeta que passa por momentos de prova, que passa por momentos de sofrimento e de dor, mas também que tem aprendido ao longo do tempo e ao longo das experiências que a Tua misericórdia tem concedido a cada um de nós, para que nos tornemos cada vez melhores e sigamos em frente, em direção à Tua luz e à Tua misericórdia. Que sejamos abençoados esta noite e que esta luz, que vem do mais alto, possa penetrar a mente e o coração de cada um de nós, trazendo um pouco de paz, um pouco de tranquilidade, trazendo harmonia e, principalmente, Pai, trazendo fraternidade. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus. Boa noite para quem eu não vi. Boa noite. E Boa noite a todos. deixa eu colocar aqui a nossa tela.
para a gente prosseguir os nossos estudos. Então, vamos, olha. Nós paramos. Nós estávamos vendo esse versículo, né? Nós iniciamos apenas esse versículo, né? Nós comentamos, o versículo 8 é curar enfermos, erguer mortos, purificar leprosos, expulsar daimones, de graça recebestes, de graça dai. E é um versículo que tem vários detalhes, né? Muitos detalhes. Então, na semana passada, a gente só conversou sobre isso aqui, ó, curai enfermos, né? Só sobre isso a gente falou. E hoje a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Vai começar, né? Pensando só em erguer mortos. Então, pensando só nessa palavrinha, nessas duas palavrinhas aí, erguer mortos, alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação a isso? Ô, Val, olhando esse versículo todo, né? Na verdade, Jesus tinha feito já tudo isso na andança dele. Ele já tinha curado enfermos, erguido mortos, purificado leprosos, expulsado demônios, né? E ele queria mostrar, o que me chama a atenção é que ele queria mostrar para os 12 apóstolos que eles também podiam fazer, né? E eles estavam empoderados para fazer. E é um pouco daquilo daquela passagem que diz que sois deuses, né? Quer dizer, quando Jesus diz, ó, o dia que vocês tiverem o mesmo conhecimento, a mesma pureza de espírito, vocês podem fazer tudo isso que eu faço e muito mais. E Jesus ergueu muitos mortos, mas o morto aí, para mim, é um morto do espírito, né? Quer dizer, ele erguia mortos, mas todas as passagens, né, que ele ergueu mortos, foram mortos, o ensinamento são mortos de espírito, é isso que me chama a atenção aí. Com certeza, meu amigo. Pode falar, pode continuar. Não, basicamente é isso. Com certeza, porque quando a gente pensa, lembra, por exemplo, você falou dos vários mortos que ele levantou, né? Quando a gente lembra, por exemplo, de Lázaro, né, que é o mais conhecido, assim. Então, todos os estudos já nos mostram que Lázaro não estava morto, né? Ele estava lá com uma questão, é um nome que eu esqueci o nome agora, que eu não lembro. Catalepsia. Isso, catalepsia. Então, que passou também a Ivone Pereira pelo mesmo processo todo, não é isso? Então, a gente sabe que ele não ressuscitou ninguém, não é isso? Mesmo porque se ele ressuscitasse alguém, ele estaria indo contra as leis divinas. E ele não veio aqui para fazer isso. Primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim derrogar a lei, não, né? Vim cumpri-la, não é isso? Ele não veio descumprir, ele não veio fazer nada que fosse contra a lei que já existia, que era a lei divina. Então, esse erguei mortos, realmente, como diz o Walter, né? É o morto do espírito. Então, nós temos o que seria um morto do espírito? Quais seriam as, vamos dizer, características ou aparências, sei lá, de quem é um morto espiritualmente? Eu acho que a gente pode dizer que é um materialista, ou aquele que é tão focado nos bens materiais, mesmo não sendo materialista, no sentido que o materialista é quem não acredita em Deus, né?
mas aquele que é tão apegado, tão focado nos bens materiais e põe isso em primeiro lugar, e a parte da espiritualidade dele está morta, muitas vezes, né? Então, eu penso, aquele que não tem a fraternidade dentro de si, eu acho que são muitas possibilidades aí dessa morte, né, de espírito, né, que a gente essa pode ser ressuscitada. Sem dúvida, essa pode ser ressuscitada. Mais alguém para falar alguma coisa? Ninguém mais? Vamos ver o texto? Erguei mortos. Erguei mortos. Quem vai ler para a gente hoje? Ninguém? Quer que eu leia, Val? Um pouquinho o tamanho? Porque eu não estou conseguindo ler. Mas quem falou que ia ler, pode ler. Sim, melhorou? Leia você primeiro. Ok, então eu começo. Então, erguei mortos. Existem os que podemos considerar mortos do espírito ainda na carne. A mensagem da Boa Nova tem o poder de despertar esses espíritos que, inertes na carne, desperdiçam essa grande oportunidade da reencarnação. Todos os nossos semelhantes que se encontram mergulhados nos mais diferentes tipos de droga possuem um corpo, mas estão mortos. Aqueles outros envolvidos nos mais diferentes tipos de crimes, embora estejam na posse de um corpo material, também estão mortos. Os corruptos e corruptores podem gozar da mais perfeita saúde, mas estão da mesma forma mortos. Os pais que abandonam filhos recém-nascidos ou filhos que arquitetam e consumam a morte dos próprios genitores só aparentam estar vivos porque, em realidade, estão mortos. Aqueles que praticam o aborto atrás do dinheiro que comprometerá sua existência atual e as futuras também não possuem vida, estão mortos. Então, a gente vê aqui voltando aqui, né? A gente vê várias possibilidades, várias situações, onde o que a gente pode sentir que é comum a todas essas situações? É a estagnação do espírito, né? O espírito tá parado, ele não está progredindo, ele não está crescendo. Retrogrando, retrogrando, acho que é isso. Retrograda. Ele não está fazendo isso, né? Porque ele não volta. Mas progredindo, ele não está. Progredindo, ele não está. Ele está estacionado. E se está estacionado, é como se ele estivesse morto, né? Espiritualmente, ele está morto. Então, veja quantas possibilidades foi dito aqui, né? A questão das drogas, né? A questão dos crimes, dos diversos crimes, né? Depois, no outro aqui, a questão da corrupção, ou daqueles que provocam a corrupção em outras pessoas, né? Os pais ou os filhos, né? Nas questões aí familiares, que tantos conflitos aí podem aparecer, né? A questão dos que praticam aborto, enfim, várias situações que fazem com que a pessoa esteja estagnada no seu processo evolutivo, né? Ela não está buscando a sua melhoria, ela está simplesmente estagnada e ela não procura, de forma alguma, modificar aquele estágio. Então, a gente entende, né? A gente entende essa questão dos mortos espirituais dessa forma.
Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria falar que a palavra morte, porque até então, ela, para mim, assim, né, acho que até para a maioria, né, ela tinha um significado, que é o quê? É o coração parar de bater, é a morte do corpo, é a morte física. Nesse caso, abrange o significado da palavra morte, que é a morte do espírito. Era esse detalhe que eu queria entrar, né? Que é a morte do espírito. Que a morte é a maneira, como você acabou de explicar, de estar estagnado. Então, nesse caso, o aprendizado é que a palavra morte não é só o significado de morte do corpo, da matéria, e sim a morte do espírito. Só fazendo só um detalhe aqui, o espírito, na verdade, ele não morre, né? Não, a morte é essa questão da estagnação, né? Isso. Tá. Eu posso acrescentar? Com certeza. Morte dos valores espirituais, né? Isso. É isso. Muito bom. Eu acho que foi isso que a Renatinha estava querendo falar ali, né? Toda Não vez, estava encontrando as palavras. Obrigada, Silvinha. toda vez que a gente escolhe a porta larga em vez da porta estreita, nós morremos. Eu acho que esse é um processo, o processo de vida e morte espiritual é um processo dinâmico. É um processo dinâmico do espírito. Toda vez que a gente volta para o caminho, toda vez que a gente procura cultivar os valores do Cristo, os valores morais que nos conduzem a Deus, nós vivemos. Toda vez que nós nos desviamos, por uma série de motivos, sejam eles quais forem, orgulho, vaidade, egoísmo, ignorância, não importa o que, nós morremos. Então, eu acho que é um processo dinâmico. Agora, o que é importante aqui, eu acho que é o seguinte, no balanço das coisas, nós estamos mais mortos ou mais vivos? Eu acho que essa é a pergunta, né, que o Santo Agostinho fazia todo dia quando ele ia dormir, ele olhava o dia dele. O que eu fiz que magoou alguém, né, que não estava de acordo, e o que eu fiz que foi bom. Então, ele estava fazendo um balanço entre vida e morte, do espírito, como você, Renata, e a Silvia falaram, né? Então, para mim é isso, eu acho que é um processo dinâmico, né? Quer dizer, isso a cada passo, a cada pensamento, a cada ação da gente, ou omissão, a gente dá provas de vida ou de morte espiritual. Muito bom, Walter, muito bom mesmo. Posso Silvinha? acrescentar uma outra linha de raciocínio? Com certeza. Também, né, tem a ver com a consciência desperta, porque muitos praticam, a gente mesmo, quantas vezes nessa existência, quem dirá nas anteriores, a gente não fez, não praticou algo que nos distanciava de Deus, mas a gente não conhecia, a gente não sabia, nós estamos aqui tentando aprender. Eu acho também que os mortos são aqueles que ainda não tiveram esse despertar de consciência, né? Porque às vezes não é escolha, às vezes ainda não dá para escolher, não é? Bem lembrado, Silvia. Bem lembrado. A falta de uma certa orientação, aquelas ovelhas que não tem pastor, né? Que a gente viu há um tempo atrás. Não é isso? Sim, o texto anterior falava muito sobre isso mesmo, né? Então, hoje a gente consegue se compadecer daquele que faz uma escolha errada, sem criticar tanto, porque provavelmente a gente já fez essa escolha errada também. É que hoje o nosso olhar, graças a Deus, graças ao Evangelho, à doutrina espírita, nos despertou para um olhar diferente sobre as escolhas, sobre essa capacidade de escolha, né? Sobre os ensinamentos de Jesus, que servem como um modelo para a gente fazer as nossas escolhas, né? Há quanto tempo a gente viveu inconsciente, né?
E eu acho que é justamente esse o chamado que Jesus faz ali para os apóstolos, né? Vocês têm essa atribuição, essa missão de fazer esse despertamento, né, nas pessoas. Contribuir para que aquelas que não tiveram essa oportunidade possam ter através de vocês. Então, eu acho que ele meio que determina, né? Erguei mortos, ele fala, olha, além de vocês terem que acreditar, tenham fé que vocês são capazes, entendam que essa é uma missão de vocês, né? Que vocês podem fazer isso, e essa é a linda missão de realmente contribuir para esse despertamento que a Silvia falou. Que é exatamente esse despertamento que corresponde a esse erguei, né? Erguei mortos. Muito bom. Essa questão da morte, né? Vários gêneros de morte, na verdade, acho que a gente poderia dizer assim. A gente pode reparar também em todos nós que temos preguiça de aprender, né? Todos nós que, por ignorância, negamos o avanço que o mundo material alcançou hoje, né? Isso é um tipo de morte. A gente pode verificar isso também quando nós nos entregamos ao desânimo de um modo geral, por ocasião de qualquer situação que nos afeta e nos tira um pouco do prumo. A gente acaba baixando a guarda, se desesperando, né? E não compreendendo o ensinamento naquela lição que está sendo dada, oferecido naquele momento. A doutrina nos diz que a dor é uma grande mestra, né? E a gente corre as léguas da dor pelas nossas fraquezas, né? Porque nós não estamos também mortos para poder saber enfrentá-las, né? E à medida que a gente tem essa consciência, não que a gente vá correr atrás da dor, não é isso, né? Para não achar que a gente é masoquista e tal, não é isso, mas saber que ela vai chegar, né? Saber que ela vai chegar e que, ao chegar, a gente esteja vivo, a gente esteja antenado com ela, a gente esteja preparado para enfrentá-la e buscar as soluções que advêm muitas vezes dessa dor mesmo, né? Não é à toa que os espíritos nos dizem que a dor é uma mestra, é uma professora, né? Então, a gente precisa ter os olhos bem abertos para essas situações da nossa vida, da nossa existência, para que a gente não se entregue a esse desânimo, à preguiça, à lastimação, porque aí a gente estará, assim, cavando nossa própria sepultura, né? A gente estará ali retardando, na verdade, isso de forma figurada, cavar a sepultura, na verdade quer dizer a gente está retardando o nosso progresso, né? Isso. A gente está retardando todas as possibilidades que nos são concedidas, apesar de estarmos no mundo de provas e expiações, né? Então, e talvez por isso mesmo, né? Aí é que a oportunidade do aprendizado, eu acho que seja grande, seja enorme, porque se nós estamos aqui para aprender esse caminho do amor, da bondade, da misericórdia, da fraternidade, e a gente ainda está de olhos vendados para isso, de braços cruzados para isso, então a gente, simbolicamente, também está morto para esses ensinamentos do Cristo, né? Então, eu acho que a gente precisa ter esse despertar, realmente. Não é uma tarefa, por vezes, não é uma tarefa muito simples, mas é necessário, né? Muito bom. Val, você não está enxergando, mas a Leda levantou a mão, viu? Acho que ela queria falar. Gente, eu vou lembrá-los que
que eu não enxergo direito todo mundo depois que eu abro essa tela, que eu compartilho essa tela. Então, pode ir interrompendo e pode ir falando. Você quer falar alguma coisa, Ledinha? Não, ouvindo vocês falarem, né, eu lembrei de uma passagem no Paulo e Estevão, que Gamaliel vai visitar a Casa do Caminho, né? E lá ele encontra um amigo dele de passado, assim, ainda glamuroso, né? E que tinha, assim, muitas posses, e ficou doente. Eu vou explicar com as minhas palavras, né? Daí a família abandonou e ele acabou lá na Casa do Caminho. E quando Gamaliel dá com ele lá, eu me veio assim na cabeça, né, que ele desperta, né? Ele ainda fala, nossa, como nós não enxergamos isso? Se não me engano, ele comenta até com Paulo isso, né? Como nós não vimos isso, já que nós seguimos tanto a lei, mas nós não vimos o nosso irmão doente, enfermo, né? Então, aí me veio tudo isso aqui, né? O curar enfermo foi muito forte ali, Jesus falando, e erguei os mortos, né? É uma complementação, né? Porque se você estende a mão, você cura as suas enfermidades, você pode despertar o outro, né? É o exemplo que arrasta, né? Então, me veio muito esse lado aí, né, e essa lembrança do Gamaliel, assim, admirado por simplesmente Pedro ter acolhido um enfermo do corpo, né, que despertou, juntando tudo, né, saiu aí da sepultura, né, da morte e despertou para a verdadeira vida, né. Me veio essa ligação aí, que eu acho que Jesus, quando fala isso, é realmente para despertar o espírito, né? Tanto curai o enfermo, quanto erguei os mortos, né? Para a gente despertar para o evangelho do amor que ele trouxe, né? Muito bom, Leda. Excelente lembrança, né? Realmente, eu lembro desse caso também. Se eu não me engano, era um leproso, né? Isso. Ele, por conta da lepra, a família abandona, porque a lepra... A gente vai falar sobre os leprosos ainda depois, né? Mas é tudo ligado, eu acho, né? Na verdade, né, gente? Eu acho que é tudo ligado, uma coisa com outra, né? Acaba ligando tudo. É interessante isso, né? Mas é interessante como o livro Paulo Estevão, ele traz passagens, trechos que a gente consegue localizar em diversas partes do Evangelho, né? Esse livro ele é realmente fabuloso, né? Sem dúvida. Então tá, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa ou a gente prossegue? Prosseguimos? Então vamos ler mais um aqui? E acho que não dá para ler tudo aqui. Pronto. Ok. Livro Intervalos, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Mortos-vivos. Assim como o princípio germinativo da semente é colocado na cova do barro para desenvolver-se entre as vidas microscópicas que constituem a terra, o espírito humano é situado no vaso da carne, entre as forças celulares que lhe tecem o corpo, a fim de criar qualidades sublimes que o erguem, em definitivo, à gloriosa imortalidade. Contudo, muitas almas fazem do veículo físico simplesmente um sepulcro a que se agregam, enfermiças e indolentes, coladas à morte moral que trazem consigo a maneira da tartaruga que se algema à carapaça. E a existência no mundo lhes corre instintiva e obscura, no velho roteiro dos animais. Alimentam-se, bebem, dormem, procriam e obedecem automaticamente às ordens da natureza. Oi? Está tendo alguma interferência de outra língua? Vocês estão ouvindo? Ou é só...
Tem muito, acho que é aqui em casa, peraí. Eu não percebi. Não, aqui também não. Pode continuar? Pode. É por isso que observamos por toda a parte homens e mulheres copiando a imobilidade das múmias preciosas e casas solarengas, enobrecidas e bem postas, semelhantes a mausoléus, em cujo recinto dominam a inércia renitente e a espiritual. Aqui é alguém que adquiriu títulos respeitáveis no santuário acadêmico e apodrece entre bibliotecas geladas e inúteis para a lavoura do bem. Ali é alguém... Opa, peraí. Apareceu uma propaganda aqui da Avast. Ali é alguém que edificou expressiva trincheira de ouro, junto à qual levanta todo um oásis de egoísmo fulgurante, cadaverizado sobre o leito de moedas e rosas que o tempo consome. Mais adiante, é alguém que encontrou a bênção da fé e, a pretexto de escalar o paraíso sem dificuldade, foge ao trabalho e à cooperação, anulando-se na sepultura da contemplação ruinosa e infrutífera. Acolá é alguém que se acomodou ao brilho estreito da própria inteligência, construindo para si mesmo o aparato féretro da vaidade e do orgulho, no qual prefere a letargia da incompreensão e do isolamento. Recorda o tempo que, em nome do Senhor, te segue os passos da infância à senectude e aproveita-o na criação do elevado destino que te cabe atingir. Desperta e vive, aprende e serve. Levanta-te e caminha. Ouçamos o Cristo e acompanhemo-lo. As horas que te abriram as rendas do berço, descerrar-te-ão as portas do túmulo. E além da sombra terrestre, para que estejas vivo entre os mortos, é preciso tenha sido entre os mortos do mundo um coração vivo e atuante na obra de Deus. E? Maravilhosa mensagem, né? Voltar aqui um pouquinho. Pode falar. E nos faz realmente refletir sobre como a gente lida com as diferentes situações que a gente se depara na vida, né? Na matéria. O quanto a gente está realmente valorizando o que deve ser valorizado, o quanto a gente usa os dons que a gente recebe, as oportunidades que a gente recebe no caminho certo, né? No caminho do crescimento moral, espiritual, no caminho da cooperação, no caminho da caridade. Então, isso eu acho que é uma grande reflexão, né? Porque essa é a verdadeira vida. Mas a gente muitas vezes fica tão focado nas outras coisas que nos trazem benefícios aqui, materiais, que esquecem das verdadeiras que nos trazem os benefícios do reino de Deus, né? Que é muito acima de tudo isso. Muito bom. E ele fala até aqui, ó, alguém que encontrou a bênção da fé, né? Mas mesmo assim, pensando em escalar o paraíso sem dificuldade, foge ao trabalho, à cooperação, e fica isolado do mundo, né? Mais alguma coisa, gente? Eu estou pensando, né, enquanto ela lia, ouçamos o Cristo e acompanhemo-lo, né? A gente já está ouvindo o Cristo, né? A gente já está ouvindo, porque a gente está buscando, né? Agora, a segunda parte aí é que cabe a gente fazer, né? Acompanhemo-lo, né? Porque se nós temos hoje aqui, ao nosso alcance, estamos aqui falando do Evangelho, estamos aqui, estamos estudando, buscando, a gente não pode mais dizer que a gente não está ouvindo.
né? A gente está ouvindo. O que nós temos é que colocar isso na nossa vida, né? Na nossa vida como regra de conduta, que é difícil, mas nas pequenas coisas é que a gente tem que lutar, né? Não são nas grandes coisas, mas nas pequenas coisas do nosso dia a dia, né? A gente não pode se fingir de morto quando a gente percebe que errou, que fez algo que não devia e se finge de morto, né? Não, isso aqui tá desculpado, foi um momento. A gente precisa refletir as nossas atitudes, né? E achei forte também isso aqui, ó. Recorda o tempo que, em nome do Senhor, te segue os passos da infância. Assim, quer dizer, me fez lembrar da questão que, desde o momento que você encarna, né, por toda a sua existência, muito antes de você encarnar, existem não só um espírito, mas diversos espíritos que acompanham isso, que te dão o apoio necessário para você chegar aqui, né, que acompanham toda a sua existência e que estão lá torcendo, trabalhando por nós, na verdade, né? E a gente tem que lembrar de todo esse trabalho aqui que a espiritualidade tem com a gente, né? Não é, cada um tem o seu mentor, o seu anjo de guarda, como queiram denominar, mas não é só isso, não, né? Não é só um, não é só ele. Existem muitos outros que estão torcendo por nós, né? Que estiveram conosco em outras situações, em outras oportunidades, que hoje estão no mundo espiritual, que nos acompanham, né? E que fazem tudo por nós. Mas aqui desperta e vive, aprende e serve, levanta e caminha, né? Vai em frente, toma uma atitude, né? Sabe que quando eu li esse trecho, né, recordo o tempo, é muito interessante, que me fez lembrar também daquela lição, o Talismã Divino, que está no Jesus no Lar, que é um livro que eu amo de paixão. E ele fala disso, né? Jesus fala que, assim, perguntam, né, para ele, não, existe algum talismã, algo que possa nos ajudar para que a gente consiga fazer todas as coisas boas que a gente precisa fazer, né? Seguir os seus exemplos. E aí Jesus fala, não, existe sim. Existe um talismã incrível, porque com ele as pessoas podem voltar, as que estão em desavença podem voltar a conversar, você pode se aproximar das melhores inspirações, você pode aprender, você pode evoluir, você pode fazer tanta coisa, né? Ele fala um monte de exemplos. E aí todo mundo fica assim, nossa, mas então o que é? Existe esse talismã? Nos diga onde a gente pode conseguir. Aí ele fala, todo mundo tem esse talismã, é o tempo, né? Então, assim, quando eu li pela primeira vez essa mensagem, essa mensagem, ficou muito forte para mim o quanto a gente tem que se preocupar com o tempo, né? Porque a gente vive como se a gente fosse viver aqui, né? Viver aqui na Terra para sempre, porque parece que dá para adiar, fazer um monte de coisas, adiar o perdão, adiar a reconciliação com as pessoas, adiar um momento importante de fazer um elogio, de fazer uma caridade, porque, não, hoje não dá, amanhã eu faço. Mas a gente não sabe se a gente tem esse amanhã aqui para resolver essas questões, né? E a gente muitas vezes perde tempo com tantas coisas não importantes que não contribuem para a nossa vida, não contribuem para a gente crescer, para a gente evoluir, para a gente fazer o que a gente veio fazer aqui. E aí fica a história que me bateu com o que o Walter falou no início, a questão do débito e crédito, né? Da gente, no fim da vida, ver a nossa conta de débito e crédito, né? O quanto de bom e o quanto de ruim, ou
ou o ruim que a gente fez, ou o bom que a gente deixou de fazer, né? Então, essa questão do tempo, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso, porque o tempo é o que nos propicia tudo. Tudo que a gente precisa fazer está no tempo. O tempo que nos é dado na encarnação é o necessário para fazer aquilo que a gente se comprometeu a fazer. Mas a gente perde muito tempo. Então, essa foi a reflexão que ficou para mim disso. Muito bom. A Zezé quer falar alguma coisa? Ou a Luísa? Não sei. Zezé? Parece que a Heloísa fez um comentário, né? Fala, Heloísa, então. O Neto que falou com ela. Fala, Heloísa. Eu fiquei pensando nos estudos anteriores, né? Que é a missão dos 12, né? Que a gente está estudando. E aí eu fiquei pensando que também poderia ser... Elô, faz ela mais alto, querida. Que a gente está estudando a missão dos 12, né? Fala todas sobre as recomendações de Jesus. E daí eu fiquei pensando também que poderia ser interpretado como uma recomendação, né? Da capacidade que eles tinham, né? De realizar coisas. Pensando que Jesus tinha uma moral, né? Para fazer todas aquelas coisas, autoridade moral para fazer todas aquelas coisas. E ele estava dizendo, vocês também podem fazer todas essas coisas. E aí eu fiquei, foi uma pergunta, né, se também poderia ser interpretado dessa maneira, como uma recomendação, né, de Jesus referente a todas as coisas que eles podiam realizar, assim como Jesus também realizou, né, pensando na autoridade moral que ele tinha e que eles também tinham essa mesma autoridade. Sim, então, todas essas questões que a gente está vendo aqui são recomendações que Jesus deu para eles, né? E tinha lá um versículo que dizia que ele envia os discípulos, mas antes ele prescreve algumas orientações. Então, essas são as orientações. E no primeiro lá, a gente lembra que foi dito que deu-lhes autoridade para... Lembra que a gente falou bastante da autoridade? Então, é a questão de que realmente eles iriam partir para uma missão, né? E essas coisas todas das quais ele está dando orientação aqui, e que ele está prescrevendo para eles, que seriam coisas que eles iriam encarar, que iria acontecer, que, né? Então, eram situações que eles iriam passar. Zezé? A única coisa que, além de tudo isso, né, que foi tudo muito bem dito até agora, é uma reflexãozinha. Não é pouco comum a gente ter pessoas que têm medo da morte, né? A maioria de nós não quer pensar no assunto, não quer falar no assunto, né? Às vezes alguém comenta alguma coisa. Eu me lembrei do Chico Xavier, uma vez comentou que nós devemos viver todos os dias como se fôssemos desencarnar. Porque no momento... Oi, Val. Oi, estou ouvindo? A minha internet está meio instável, não sei, viu? Não sei se vocês ouviram o que eu falei. Nós ouvimos, eu ouvi, cortou um pouquinho, picou um pouquinho, mas eu ouvi, deu para entender. Então, que nós deveríamos sempre vivermos pensando que poderíamos partir no dia de hoje. Porque a nossa visão seria totalmente diferente, né? Porque entra a questão do tempo, que foi colocado pela Soninha, né? Da questão do talismã, que realmente o tempo de hoje, o dia igual de hoje, né? A gente não terá outro. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, não
como um aspecto, inclusive muitos, como diz outros, espírita aí de carteirinha tem medo da morte, de falar de morrer, não sei o quê, né? A gente conheceu um bem próximo, né, Soninha, que não podia falar, ele já está no plano espiritual, o Marco, mas ninguém podia falar na palavra morte perto dele. Eu falei, mas que espírito, né? E, assim, é uma reflexão, realmente, que é uma realidade nossa. E a gente tem que mudar, vamos dizer assim, o envolvimento dessa palavra como sendo algo pesado, difícil. Não. É alguma coisa que faz parte do processo evolutivo que nós devemos encarar com maturidade, com consciência, sabermos que é fato, né? Porque é aquela história, o bilhete todos temos, só não sabemos a data dele, né? Então, é essa reflexão que me veio aqui. Obrigada. Muito bom. Vamos continuar? Tem mais um texto aqui sobre essa questão também. Você quer ler, Renato, ou quer que eu continue? Posso ler. Então, tá bom. Que eu preciso aumentar um pouquinho o tamanho da letra, porque eu não enxergo. Não dá para aumentar mais, querida. Vou tentar aumentar aqui. Ó. Palavra da vida eterna, Emmanuel. Leia. Eu quero, porque essa parte está mais fácil, mas o texto em si está meio apagadinho também. Silvia, Walter, alguém pode ler? Eu leio. Eu posso. Bom, leia aí, Walter. Pode ler, Walter, vamos lá. Seu microfone está desligado, Walter. Agora ligou. Palavras de vida eterna, Emmanuel, 104. Existimos. Vim para que tenhais vida e vida em abundância. Jesus está em João, capítulo 10, versículo 10. Existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa, perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro escrevendo sem proveito, quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem como todos nós existimos. Observa, assim, o que fazes. O berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Eu acho lindo esse texto. Eu acho maravilhoso. Aqui, ó. A vida é a experiência digna da imortalidade. Né? Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo bem diferente de simplesmente existir. Existir simplesmente é o que a gente estava retratando aqui atrás como morto espiritual, né? Existir é passar pela vida. É o que a Sônia falou, é não aproveitar o tempo e as oportunidades que a gente tem, né? A gente só existe. Isso é inegável. Agora, viver é algo diferente, é algo mais elevado, é algo mais espiritualizado, é uma proximidade maior com Deus. Isso é viver. Porque Deus é vida, Deus não é morte. Né? Nós estamos falando aqui da morte,
Quer dizer, não é que a morte não exista, mas Deus é vida, Deus é alegria, Deus é esperança, não é isso? Quer dizer, então, tudo que é oposto a isso é distanciamento de Deus. Então, e é o que sustenta, é o que vai sustentar. O dia que a gente compreender isso, e a gente vai lutando aos poucos, né? Porque a natureza, como a gente ouve, não dá saltos, né? Nós vamos precisar de mais oportunidades, de mais aprendizado. O dia que a gente começar a perceber isso, vai ser mais fácil viver alegremente, ser mais feliz, ter mais paz interior, né? Dar mais valor ao que não é transitório, ao que é definitivo na vida de cada um. Então, é uma questão, é um processo, né? Mas ainda a gente tem dificuldade de entender o que é a vida. A gente fala da vida, da vida, da vida, mas nós não damos à vida o valor que ela realmente tem, porque a gente não consegue ainda entender com mais profundidade o que é. E é o que ele fala aí, né? Essa frase que você mencionou, você grifou no slide anterior, é exatamente isso. Experiência digna de imortalidade. Olha, não tem morte. É muito lindo esse texto. Lindo demais. Muito bom. Vamos seguir? Vai lá. Servidores do além, capítulo 18, acendamos a luz da vida. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ressuscitai os mortos, disse-nos o Senhor. Mas se é vontade que não podemos ordenar a um cadáver se levante, é justo tentemos o reavivamento daqueles que nos acompanham, muitas vezes mortificados pela dor ou necrosados pela indiferença. Não nos esqueçamos, os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. Alguns permanecem no inferno do remorso ou do sofrimento criados por eles mesmos, acreditando-se relegados a supremo abandono. Outros jazem no purgatório da aflição a que se arrojaram, desprevenidos em dolorosas súplicas de auxílio. E ainda outros repousam inadvertidamente em supostos céus de adoração religiosa, que em muitos casos são simples faixas de ociosidade mental. Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem vacilantes e enganados dentro da vida. Há quem morreu sufocado em orgulho vão, no mausoléu da vaidade infeliz. Há quem permaneça cadaverizado em sepulcro de ouro, incapaz de um simples olhar à plena luz. Há mortos que vos partilham o pão cotidiano, no túmulo das terríveis ilusões que lhes anulam a existência, e há corações paralíticos no catre da crueldade e da incompreensão, que nos armam ciladas de angústia a cada passo, para os quais se faz imprescindível a assistência de nossa devoção fraternal infatigável. Se Cristo penetrou o templo de vossa alma, auxiliemo-los na necessária ressurreição. Acendamos a luz da vida, trabalhemos no bem, enriquecendo as horas da peregrinação terrena com os melhores testemunhos de nossa boa vontade para com os semelhantes, em nome do Mestre da Redenção, para quem o nosso espírito já se inclina, à maneira da planta à procura do sol, de vez que somente irradiando a luz do amor infinito, conseguiremos aniquilar e vencer na terra as densas trevas da morte. Emmanuel é um caso sério, não, gente? Você vê que são 3 textos que ele fala, na verdade, do mesmo assunto. E nos 3 textos ele traz aspectos diferentes, não é? Impressionante. Esse texto também é maravilhoso, né? Isso aí me lembrou a luz debaixo do alqueire, né? Então também, nossa, verdade. A questão do orgulho, né? Do orgulho, da vaidade, do sepulcro de ouro, né?
Você vê, Val, uma coisa que é a questão da oportunidade e do tempo que a Sônia tão bem falou, né? Uhum. Você lê um texto desse, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: você pode fazer diferença na vida do outro e na tua própria vida. Basta você querer. Por pior que a circunstância seja, por mais difícil que a situação se apresente, você pode fazer diferença, né? Quer dizer, esse é o aprendizado, eu acho. É a gente se conscientizar disso e não, como diz o Raimundo, né, o Neto, não se desesperar, não jogar a toalha, né? Não desanimar, porque são oportunidades que a gente está tendo. Então, esse texto chama muito a atenção para isso, né? Acender a luz da vida. Qual é esse livro? Qual é o nome do livro? Que não consegui ver qual é o nome do livro. Já volto já aqui, peraí. Servidores do Além. Ah, obrigada. Capítulo 18. Esse Emmanuel não é fácil, não, viu? Não. Maravilhoso, né? A gente, como disse o Saulo no nosso encontro lá no começo do ano, né? A gente vai demorar ainda muitos. Ele falou assim: eu calculo umas 3 encarnações para entender tudo. Eu falei: bom, se para você é 3, para mim deve ser umas 10, pelo menos. Tem alguém com a mãozinha levantada aqui? Quem que é aí? Maria José. José quer falar alguma coisa? Sorry, não quero não. Não abaixou a mão, então. Eu gostaria de fazer um comentário. Fala. Estava lendo esse texto e vários outros, me veio a questão que a gente até estava falando na outra leitura, né, do vitimismo. A gente muitas vezes assume uma postura de vítima, de que, mas eu não tenho condição, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mas eu não sei, mas eu não tenho capacidade. E aí a gente abdica da oportunidade que nos é dada, né, através do conhecimento e tudo mais, ficando no papel de vítima e não assumindo a responsabilidade nem pelos erros que a gente comete para tentar se melhorar e nem pela ação possível Jesus está chamando a todos nós o tempo inteiro, né? Cada vez que a gente lê um texto desse, é um chamamento, né, que a gente está recebendo. E o quanto que a gente está... É aquela história, né? Deus está sempre estendendo a mão para a gente. O quanto que a gente está estendendo a mão para Ele, né? Então, eu acho que, assim, é muito importante isso. Isso é uma coisa que eu levo muito para a minha vida. A autorresponsabilidade, ter clareza do que o que eu vivo, por mais difícil que seja, o desafio que esteja passando, é um resultado de algo que eu mesmo provoquei, ou nessa vida, ou em outra vida, mas na maioria das vezes nessa, né? Pela nossa postura, pela insistência em se manter em determinadas posturas ruins, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, daí por diante. E aí a gente às vezes não enxerga isso, não encara de frente essas questões para poder se melhorar e superar. A gente vai pondo para baixo do tapete, né? E enquanto a gente não assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente vive, pelo contexto que a gente vive, pelo que a gente pode fazer, né? A nossa contribuição, a gente vai ficar estacionado, como disse a Valdete no início, né? A gente fica só na teoria, a gente aprende, a gente ouve, como foi dito no início, mas o quanto que isso vira ação, o quanto isso entra no meu coração e realmente eu vivo isso. Eu acho que me veio muito esse questionamento. Muito bom. Mais alguma coisa? Porque a gente vai começar agora no Purificar Leprosos. Alguém quer falar alguma coisa aqui?
Eu queria falar, na verdade, queria falar só um trechinho da Maria Dolores, porque só para animar a gente um pouquinho, que ela diz o seguinte: nota que a porcelana aprimorada foi barro que aceitou a disciplina, a pérola mais fina veio na dor da ostra torturada. O violino que atende e se consome por dar à melodia apoio e desempenho não passava de um lenho na floresta sem nome. Detente o coração pensando nisso. No mundo, o que há de belo, grande e santo é persistência e esforço, canto a canto. Dá esperança em serviço. Empenha-te a servir, aprender, construir, tolerar. Em tudo é sempre, em letra maiúscula, o amor puro e perfeito, porque nunca se cansa de esperar. A Maria Dolores é outra maravilhosa, não? Sim, sim. A esperança que nos convida aí a trabalhar e seguir, né? Não vamos nos cansar disso, porque as oportunidades são sempre renovadas. É isso aí. Muito bom. Volta só uma página ali, volta, por favor. Você quer voltar? Volto. Só uma. Aí. Aqui? Aguçai a visão e observemos a infortunada caravana de fantasmas que seguem, vacilantes e enganados dentro da vida. Então, nós somos, na Terra, aproximadamente 8 bilhões de habitantes, acho que é isso, né? Se eu estiver equivocado. E aí, quantos de nós ainda estamos feitos fantasmas, né? E não estamos apenas passando pela vida. A gente não consegue observar. Já imaginou a quantidade de riquezas naturais que são enviadas para a gente, né? Pelo Criador, para que a gente se alimente, para que a gente beba, para que a gente tenha água potável. Ele manda a beleza que é o sol, que é uma vitamina natural que nos dá proteção, que nos dá defesas no organismo. A gente tem um ar que a gente não o vê, né? Mas às vezes a gente o sente quando tem aquela brisa agradável, né? E são tantas coisas belas, maravilhosas, né? E esse mesmo ar que permite que a gente respire, né? Que a gente algo tão necessário à nossa existência, mas a gente ainda se liga tanto a gente está feito fantasma porque é como se a gente criasse estabelecesse algo para a vida da gente que não tem muita relação com a espiritualidade, que não tem muita relação com o transcendental. É o muito terra-terra, né? E aí é que a gente se torna esses fantasmas, porque as nossas forças, as nossas energias, elas são direcionadas somente nesse sentido, da questão do alcance, das conquistas dos bens materiais, dos gozos, né, que a vida material nos oferece, e a gente esquece coisas tão simples, coisas que nos são dadas de graça, né? E numa proporção assim imensa, porque já imaginou alimento para 8 bilhões de pessoas, água para 8 bilhões de pessoas. Nós temos que diariamente tomar, pelo menos assim nos dizem os especialistas, pelo menos 2 litros de água por dia. Cada ser humano tem que tomar 2 litros de água por dia. Você está entendendo a dimensão que é isso, né? E a gente não olha para essas coisas que são imensas, que são grandiosas, apesar de bem simples, né? Simples assim, elas estão no nosso cotidiano. Mas a gente resiste, teima em se tornar esses fantasmas que o Emmanuel cita aqui, porque a gente não tem olhos de ver, né? Não tem ouvidos de ouvir, não temos
A gente deixa isso... É aquela história, com todo o respeito que eu tenho ao Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Sabe? Às vezes a gente consegue já ter uma pequena compreensão, e eu fico imaginando os espíritos desenvolvidos mesmo, já evoluídos, o quanto eles devem sofrer pela nossa ignorância ainda, né? Porque é tanta coisa bonita, é tanta coisa bela, e a gente não valoriza, não percebe, né? E não dá a devida atenção a isso. E perde muito tempo com outras banalidades, né? Digamos assim. Muito bom, Hector, muito bom. E vamos aos leprosos, então, gente. Purificai leprosos. Nessa parte aqui, eu procurei algumas coisas. Eu achei 3 coisas que eu considerei interessantes. 3 opiniões diferentes. Do Aloísio Elias, todo mundo conhece, né? Da irmã Ila, e um blog, acho que é católico, não lembro bem, aqui o que não é espírita, né? A irmã Ila também não é espírita, mas é a católica mais espírita que eu conheço. Então, olha, primeiro um comentário do Aloísio. Posso ler, Val? Pode. Limpai os leprosos. Leproso basicamente apresenta ulcerações na pele. No aspecto espiritual, um leproso traz o perispírito cheio de chagas devido ao distanciamento com as leis divinas, como, por exemplo, a criminalidade e a violência. A lepra pode representar a dissolução da estrutura física, aparecendo as chagas. Um corpo físico que não se alimenta adequadamente pode causar sérios danos ao organismo, até mesmo o desfalecimento. Um espírito leproso pode ser aquele que não se alimenta da verdade, se intoxica com ilusões, se intoxica com vícios morais. Pode apresentar-se desde um mau humor extremo, que não respeita nem os familiares ou outras pessoas, até a violência, o vandalismo, a corrupção, em todas essas situações, ferindo os direitos dos seus semelhantes. São chagas dolorosas ao encarnado e principalmente ao desencarnado. O leproso traz as marcas que são evidentes no corpo. Bom, próximo, eu vou tentar fazer uma coisa aqui. Se der certo, tudo bem. Eu vou tentar colocar um áudio aqui de um trecho de um podcast lá com Haroldo e a Armaíla. Eu vou colocar, vejam se vocês conseguem ouvir. Se não conseguir ouvir, eu transcrevi aqui o que eu pude num texto, tá bom? Em todo caso, está aqui transcrito, depois eu vou passar para todo mundo, né? Mas eu vou tentar aqui, tá? Qualquer coisa, se não tiver ouvido, vocês me falem, por favor. Então, de comunhão com Deus. Né? E inferno é uma situação de, eu não sei se a palavra é desfiguração, é desfiguramento, mas é desfiguração da humanidade. Então, o ser humano é imagem e semelhança de Deus. Ele vai se fechando no ódio, no egoísmo, na revolta, na rebeldia, e ele vai se tornando desfigurado. Então, já aqui ele vai se desfigurando. E ele fica numa situação de desfiguração. Então, nos textos do Antigo Testamento, apesar do exagero, do erro e tudo mais, que a gente vê que vai ter respaldo lá no Novo Testamento, tem a questão do leproso. O leproso é o desfigurado, fisicamente. Então, as civilizações matavam leprosos, porque
ele era maldito, porque ele é maldito porque ele desfigurou, ele é um cadáver, né? Então, matava o leproso. Então, Israel não matava o leproso, mas o leproso tinha um assunto com Deus. Então, quem tem que tocá-lo é Deus. Deus tem que resolver, ele tem que resolver o problema dele com Deus, porque ele está desfigurado. Então, para o Antigo Testamento, a lepra é o mal que sai. O mal que sai quer dizer, eu tenho uma desfiguração espiritual e ela reflete para o físico. Então, saiu... Homeopatia. A exoneração homeopática. Exatamente. Aí foi para a pele, para o externo, o mal que estava dentro. Algum pecado, alguma coisa séria que desfigurou, que tornou a pessoa um oposto do Deus da vida, não é mais imagem e semelhança de Deus. E aí Israel cria um vale, cidade de leprosos, vale de leprosos, porque eles têm essa coisa da desfiguração. Não mata, né? Porque isso é uma coisa que ele tem que resolver com Deus. Mas é interessante porque se usa esse ambiente e essa hermenêutica da lepra para se falar sobre a situação do inferno, que é uma situação que desfigura o espírito, que deveria ser a imagem e semelhança de Deus. Agora, uma coisa interessante, que acho que aqui vale para o diálogo interreligioso, é que eu achei muito interessante, porque eu li o livro da dona Ivone do Amaral, Memória de um Suicídio. E a situação do suicida nesse livro, ela é análoga à do leproso. Então, são os desfigurados. Os desfigurados. Então, assim, eu disse, olha que interessante, porque o romance fala do suicida como um desfigurado, alguma coisa análoga à lepra, que a lepra é para o corpo. E, então, eles estão numa situação análoga à do leproso, e não vale, no livro, assim, semelhante ao vale dos leprosos. Né? E eu disse, olha, mas que interessante, porque a escatologia católica, ela menciona a situação, que nós chamaríamos de situação de inferno, como uma situação em que as pessoas estão desfiguradas, né? Elas têm um agir e um sentir opostos ao agir e sentir de Deus. Então, elas perdem aquilo que é próprio do humano, que é ser se torna um Deus humano. Um Deus humano. É engraçado que o Chico tem a história do Jesus, que vocês conhecem, que era um leproso que morava. Deu para ouvir, gente? De toda forma, eu transcrevi aqui. Deu, Val. Com o fone de ouvido fica melhor. Então, de toda forma, depois eu vou passar para vocês, eu transcrevi aqui, eu tentei escrever o que ela estava falando, tá? E a historinha do Chico, que ele ia contar agora, é que tinha o Jesus, que era um leproso, que o Chico sempre visitava. Uma vez, ele mandou uma foto para o Chico, dizendo para ele não ligar muito para que a máquina estava com defeito, né? Mas a máquina era o corpo dele, coitado, de judiação, né? E ele desencarnou. E certo dia o Chico estava no centro e, de repente, ele começa a chorar e diz que estava vendo Jesus chegando ali e que as partes onde ele mais brilhava é onde a carne foi mais comida. Olha que coisa interessante, gente. Que coisa interessante isso. Eu achei muito interessante essa colocação da irmã Ila, porque o leproso realmente ele fica desfigurado, né? E ela relacionou essa questão com o homem foi criado imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós temos todos os atributos divinos latentes dentro de nós, não é?
E nós vamos desenvolver todos esses atributos na nossa jornada evolutiva e vamos chegar num ponto de evolução, num ponto de perfeição relativa, digamos assim, que é a perfeição do Cristo, né? Isso a doutrina espírita que nos esclarece, certo? Então, quando o indivíduo se desfigura, ele não é mais semelhante, ele não tem mais a semelhança, né, da imagem de Deus. E ele fica desfigurado com as ilusões, com os vícios, com os crimes, com todas essas paixões aí complicadas, né? Então, eu achei muito interessante essa colocação. Eu já tinha ouvido isso fazia tempo, mas não lembrava mais. E outro dia, por acaso, eu coloquei de novo para ouvir, né? E aí foi essa semana passada aí que me deixaram ouvir isso de novo. E achei super interessante. Alguém quer comentar alguma coisa? Depois a gente tem uma outra aqui, ó. É a Comunidade Cristã Novo Tempo. Na verdade, eu não sei se é católico, evangélico, o que é. Mas achei muito interessante a colocação que ele faz aqui também com relação ao leproso. E ele faz uma comparação com uma passagem de Lucas. Uma passagem de Lucas, lá do capítulo 5, que é uma cura do leproso. Né? Jesus cura um leproso, né? Então, ele fala assim, ó, Jesus, nessa passagem bíblica, opera uma cura milagrosa em um leproso. Milagrosa, entre aspas, né? Não é espírita isso aqui. Esse leproso, ao saber que Jesus estava naquela localidade, foi ao seu encontro e prostrou-se aos seus pés. Jesus, num gesto de amor e misericórdia, toca aquele leproso e ministra a cura sobre ele. O homem automaticamente é curado e sai testificando aquele milagre. Pode parecer apenas uma cura, mais uma cura, mas não o é. A lepra era uma das doenças mais estigmatizadas daquele tempo, por nesse período histórico ser uma doença incurável, altamente transmissível e de rápida degeneração. Os leprosos tinham determinadas regras a cumprir nas comunidades judaicas. Eles deveriam morar fora das cidades, nas matas, cavernas ou cabanas. Não tinham permissão de ir ao templo. Se andassem em público, deveriam gritar imundo, imundo, para outras pessoas saberem que ali ia um leproso e passarem ao longe. O indivíduo leproso perdia todo o convívio social e espiritual. Não tinha contato com sua família, amigos e muito menos poderia participar das atividades religiosas da comunidade. Assim, quando Jesus cura o leproso, ele não só o traz saúde, mas o reinsere em seu convívio social, restabelecendo seus vínculos afetivos. Aqui ele dá algumas informações técnicas aqui, né? Eu vou continuar daqui, ó. É chamada de a doença mais antiga do mundo, afetando a humanidade há pelo menos 4.000 anos, e sendo os primeiros registros escritos conhecidos encontrados no Egito, datado de 1350 a.C. Um dos primeiros efeitos da lepra, devido ao cometimento dos nervos, é a supressão da sensação térmica, ou seja, a incapacidade de diferenciar entre o frio e o quente no local afetado. Mais tardiamente, pode evoluir para a diminuição da sensação de odor no local. A lepra indeterminada é a forma inicial da doença e consiste, na maioria dos casos, em manchas de coloração mais clara que a pele ao redor, podendo ser discretamente avermelhada, com alteração da sensibilidade à temperatura e, eventualmente, diminuição da sudorese sobre a mancha. A partir do estado inicial, a lepra pode, então, permanecer estável, o que acontece na maior parte dos casos, ou pode evoluir para a lepra tuberculoide, ou lepromatosa, dependendo da predisposição genética particular de cada paciente. A lepra pode adotar também vários cursos intermediários entre dois tipos de lepra, sendo então denominada lepra diforme. Um doente de lepra é alguém que tem uma mancha ou manchas na pele com clara perda de sensibilidade.
Então, a lepra espiritual, o que seria? A lepra espiritual ataca um dos principais sistemas do ser espiritual, a sensibilidade. Se a lepra física priva o indivíduo de ter sensações como dor, calor, frio, a lepra espiritual retira do indivíduo sua capacidade de sentir com relação a Deus e com relação ao próximo. Ele fala de cada um deles. Com relação a Deus, o leproso espiritual tem sua capacidade de se relacionar com Deus limitada ou nula. A pessoa perde o sentido de importância e necessidade de Deus em sua vida. A pessoa não tem noção, mas simplesmente não consegue mais sentir a presença de Deus consigo. E pior ainda, já não acha mais importante ter Deus consigo. Quantos desdenham a nossa busca por Deus, de nossa vida de oração, ou até mesmo se acham superiores intelectualmente por não precisarem de mais de Deus. São leprosos espirituais, pessoas que perderam a sensibilidade por Deus e estão doentes. E com relação ao próximo, muitas pessoas perderam a sensibilidade para com aqueles que estão à sua volta. Afastam-se e acham que os outros estão longe de si. Veem a dor dos outros, mas não sentem nada. Perdem o desejo de estar perto daqueles que os amam. Isolam-se e acham que estão bem assim. Estão doentes. A cura pode ser física ou espiritual, né? Pode ser não. Né? Tem a cura física e a cura espiritual. O leproso do texto de Lucas nos mostra como ser curado da lepra. Primeiro, reconhecer que estamos doentes. Não adianta querer, acho que é ser curado, né? Se você continua se enganando, achando que está tudo bem, tudo legal. O processo de cura começa pelo reconhecimento da doença. E, em segundo lugar, ir ao encontro de Jesus. O segundo passo é buscar o remédio. E, diferentemente da lepra física, não existe fórmula química, mas somente uma pessoa pode curar: Jesus. O que Jesus fez ao leproso? Tocar o doente. A primeira ação de Jesus a primeira ação que Jesus tem é restabelecer a sensibilidade, por isso ele toca e ministrar a cura. Após restaurar a sensibilidade, Jesus cura, reenviando-o de onde você saiu, restabelecendo seus laços afetivos, dando-se chance de começar de novo. É um pouco longo, mas eu achei bem interessante essa colocação deles aí. Não sei o que vocês acham. Você sabe o que me lembrou, Val? Olhando esses textos, principalmente aquela exposição da irmã Ayla, e vendo o texto de Mateus, né, purificai os leprosos, me lembrou da bem-aventurança dos puros de coração, porque verão a Deus. Que lindo. Né? A pureza de coração é quando você se livra desse estado que é mencionado aqui, né? Porque a palavra é purificar. Está sendo empregada aí. Exatamente. Tornar puro. Então tem muito, e para você ver a Deus, você tem que estar num estágio em que você já consegue enxergar o outro, porque você conseguiu enxergar a si mesmo. Né? Aí é o último estágio. Então, eu acho que tem tudo a ver, e é por isso, e é interessante, quando a gente fala desse versículo de Mateus, você vê, ele já falou em curar os enfermos, mas por que ele fala em purificar os leprosos? Exatamente. Quer dizer, ele não se contenta só, vai lá e cure os enfermos, porque o leproso é um enfermo, mas por que ele fala, não, vai lá e purifique os leprosos? Limpe os leprosos, né? Porque, na verdade, leprosos somos todos nós, né? Né? Quer dizer,
uns com mais dificuldade, outros já com um pouco menos de dificuldade. Nós somos uma versão melhorzinha de nós mesmos, não é isso que a gente aprende logo de cara, que o Espiritismo mostra para a gente, né? E a gente é a versãozinha melhor da gente mesmo. Então, eu fico imaginando, se eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu imagino lá para trás, então, como é que o negócio é, ou foi, né? O bom é que a gente pode olhar para frente e pode chegar à conclusão que pode ser melhor. Aí já dá um certo alento, uma certa esperança, né? Mas eu acho que tem tudo a ver com o que ela falou. Eu achei muito boas as 3 colocações. O Aloysio fala da alimentação. A alimentação é o que você põe para você, né? Toda a orientação que você recebe, o que você ouve, o que você faz, é a alimentação do seu espírito, realmente, né? Por que você alimenta o seu espírito? Então, se você alimenta mal, ele vai deteriorando. Aí, lá com essa questão da semelhança com Deus também, eu achei fantástica. E esse aqui realçou a questão da sensibilidade, né? Da sensibilidade. Ele perde a sensibilidade, onde que está? Ele perde a sensibilidade a sensibilidade de perceber Deus, de perceber a espiritualidade, né, de perceber o próximo, de amar o próximo. Ele perde toda a sensibilidade, toda a parte sensível do espírito. Eu achei muito legal essas 3 colocações, viu? Muito legais mesmo. Paulo, só uma fala bem rápida. Por favor, acho que eu vou fechar aqui agora. Fala. Bem rápido. No domingo, no encontro que a gente teve aqui, do Lar dos Humildes, o Alcides falou sobre motivo de resignação, e citou um caso de uma mulher que ficou leprosa e tal, e que foi abandonada pelos familiares, né? Aí a gente deve perguntar quem é o leproso, na verdade. A mulher ali estava leprosa no corpo, mas quem estava com lepra na alma, né? Isso. Né? Marido, os filhos, a família que a abandonou, né? Então, quando você falou de sensibilidade aí eu lembrei, né? E que realmente está faltando isso, né? Está faltando isso. E a gente cuidar realmente das pessoas. Muito bom, gente. E a gente está chegando ao final, né? Eu vou passar todos esses textos, tá, para vocês. Já preparo e já passo já, tá bem? E vamos encerrando, gente. Mais uma reunião muito gostosa, por sinal. Quem será que vai fazer a prece final para a gente hoje? Quem será que faz? Será que eu posso pedir para a Soninha? Hoje ela está inspirada, assim, ela está falando bastante. Eu acho que ela vai fazer uma prece bem bonita, vocês não acham? Vamos lá. Querido Mestre Jesus, queridos irmãos espirituais que tanto nos ajudam, tanto nos intuem, tanto nos proporcionam oportunidades de aprendizado, de reflexão. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos para falar, para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o Evangelho, que possamos realmente atender a esse chamamento de Jesus e que possamos nos tornar uma mensagem, né? Que possamos ser nós a mensagem para todos aqueles que convivem conosco, que possamos exemplificar tudo aquilo que estamos aprendendo, que possamos tirar da teoria, do conhecimento para vivência na nossa vida plenamente. Agradecemos mais uma vez essa união de mentes e de corações. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, boa noite a todos e muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Fiquem com Deus. Vocês também.